Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023, quinta-feira, dia de adorarmos a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Toda quinta-feira é dia de fazermos memória da instituição do Santíssimo Sacramento, mas também da instituição do ministério ordenado, do sacerdote ordenado. Foi nesse dia que Jesus ordenou os seus apóstolos, quando ele disse: "Fazei isso em memória de mim". Aquela palavra de Jesus ordenou Pedro, Tiago, João, Pedro, como sacerdote, como presbíteros da igreja. Dia do Padre também. Então reze pelo clero, reze pelo Santo Padre, o Papa Francisco, todos os cardeais, arcebispos, bispos, monsenhores, presbíteros, diáconos. Reze pelo clero. Hoje, dia do Santíssimo Sacramento, ao visitar a Jesus na Eucaristia, lembre-se que sem sacerdote não temos Eucaristia. E para podermos comungar bem, precisamos estar confessados. Sem sacerdote não tem sacramento da penitência, não tem confissão. Hoje é dia de rezarmos pelo clero. Reze pelo seu padre, reze pelo seu pároco e reze pelo clero da igreja, do mundo inteiro. O evangelho que a igreja nos propõe nessa quinta-feira eucarística está em João capítulo 8, versículos de 51 a 59. João 8, de 51 a 59. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse o Senhor: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço, guarda a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eles mais uma vez vemos o embate entre Jesus e os judeus, entre Jesus e os fariseus. Jesus dá-lhes a promessa da vida eterna. Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, convida aqueles homens à vida eterna. Em vez de se abrirem à palavra, se abrirem ao convite do Senhor, eles se enchem de indignação e ódio, porque eles percebem muito bem o recado que Jesus dava. Jesus dizia: eu sou Deus. Sim, eu sou o Deus eterno e todo-poderoso. Sabe aquele Deus que vocês adoram ou dizem adorar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que abriu o mar vermelho e que fez o povo sair ao pé enxuto. O Deus que conduziu o povo durante 40 anos no deserto, de dia protegidos por uma coluna de nuvem que os abrigava, que os protegia do calor do sol. De noite conduzidos por uma coluna de fogo que os aquecia e iluminava o caminho.
Aquele mesmo Deus que suscitou grandes profetas como Elias, como Eliseu, como Isaías, como Jeremias. O mesmo Deus, o qual vocês não guardaram os mandamentos e por isso foram expulsos para o exílio da Babilônia. O mesmo Deus que por misericórdia trouxe de volta da Babilônia o povo eleito. Sou eu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ao ouvirem essa proclamação de Jesus que dizia que Ele é Deus, porque para os judeus a palavra eu sou é o nome de Deus. Moisés perguntou a Deus na sarça ardente, quem direi que me enviou? E o Senhor disse a Moisés, eu sou aquele que sou. Diga que eu sou te enviou. Yahvé, eu sou. E é isso que Jesus diz. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, é verdade vos digo, antes que Abraão fosse, Yahvé, eu sou. Assim Jesus se apresentava para eles, sem meias palavras. Jesus se apresentava para eles sem mais parábolas. Acabaram-se as parábolas, acabaram-se as comparações, acabaram-se todos os argumentos. E Jesus fala abertamente, Jesus rasga o verbo, Jesus abre o coração e diz, vocês até agora ouviram as minhas palavras e não acolheram as minhas palavras. Agora definitivamente olha para mim e percebe, eu sou Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Vocês que dizem que veneram Abraão, que sou filho de Abraão porque guardam a fé de Abraão, aqui está o autor da fé de Abraão, sou eu. Antes que Abraão fosse, eu sou. E diante dessa revelação da sua divindade, em vez de acolherem as suas palavras, em vez de abrirem o coração à palavra de Jesus que lhes falava, eles se enchem de ódio, se enchem de ira e pegam em pedras para apedrejar Jesus. Versículo 59. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Jesus desapareceu diante deles, como que eles, por um milagre verdadeiro, eles não conseguiram achar onde Jesus estava. Jesus se tornou invisível a eles. Queridos, como começa esse evangelho de hoje que causou tanto ódio naqueles judeus ao ponto de eles quererem apedrejar Jesus? Vamos ver como começa esse evangelho e como termina o evangelho. E aí a gente vai entender a mensagem de Deus para nós hoje. O evangelho começa assim, Jesus fazendo uma promessa. Jesus diz, em verdade vos digo. Esse em verdade que Jesus utiliza é uma fórmula de promessa judaica. Quando um judeu queria prometer algo que ia acontecer sem sombra de dúvidas, ele dizia em verdade 2 vezes. Ele quer dizer que é indubitável que isso não aconteça. É uma verdade absoluta, isso vai acontecer, é uma promessa, eu estou te prometendo. Estou colocando aqui a minha honra e a minha palavra, isso vai acontecer. Era uma forma de promessa. Então Jesus começa o evangelho de hoje apresentando uma promessa. E ele diz, versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Querido, Jesus está aqui apresentando uma promessa de vida eterna. Jesus que vê aqueles fariseus, aqueles judeus que estavam em estado de pecado mortal, que apesar de estarem em pecado mortal, porque eles pecavam contra o 5º mandamento que diz não matarás, e eles estavam planejando a morte de Jesus. Então só aqui, nesse único mandamento, nós temos a certeza absoluta de que aqueles judeus estavam em estado de pecado mortal. Não sei se eles pecavam por adultério, não sei qual outros pecados que eles cometiam, se eles furtavam, se eles defraudavam, não sei. Eu sei que eles estavam em estado de pecado mortal porque eles pecavam contra o 5º mandamento que diz não matarás. Estavam, portanto, em estado de pecado mortal, caminhando a passos largos para o inferno. Porque a igreja ensina que quem morre em estado de pecado mortal morre na inimizade de Deus, morre separado de Deus. E tem o destino daqueles que são inimigos de Deus, vão para o inferno. Isso é verdade de fé. Então Jesus se dirige a homens que estão em estado de pecado mortal e os convida à vida eterna. Jesus diz para eles, vocês estão caminhando a passos largos para o inferno, vocês estão indo para o inferno, mas não precisa ser assim. Você pode ir para o céu é para você. Eu morrerei na cruz daqui a uns dias para vos dar a vida eterna. Mas como que vocês vão ter essa vida eterna? Guardando a minha palavra, guardando os meus mandamentos, seguindo a minha direção, o caminho pelo qual estou trilhando.
e que apresenta a vocês o caminho que sou eu mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, já havia dito o Senhor. E ele diz, faz uma promessa solene, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Começa o evangelho de hoje, então, Jesus apresentando uma promessa de vida eterna. E como que termina? Jesus se escondendo, Jesus se ocultando, Jesus se tornando invisível para eles. Queridos, Jesus nos convida à salvação. Jesus nos convida à vida eterna. E a vida eterna está em guardar a palavra de Jesus. Aquele que guarda as minhas palavras jamais conhecerá a morte. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, que a consequência do pecado é a morte. E aqui Jesus, em João 8,51, diz, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isso nos remete a Deuteronômio capítulo 30. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Infelizmente, esses fariseus escolheram a morte, porque se fecharam a palavra de Jesus. Jesus aí abre o verbo e diz, eu sou Deus, escuta a minha palavra porque eu sou Deus. E eles então pegam em pedras para apedrejar Jesus, para matar Jesus, para ferir o 5º mandamento, que é não matarás. E Jesus se oculta, Jesus desaparece. Se você firma o pé no pecado, se você se recusa a se converter, se você faz a opção pelo pecado, Jesus desaparece na sua alma. Isso é o pecado mortal, por excelência. Por que quem morre no pecado mortal vai direto ao inferno? Porque Jesus desaparece da alma. A essas palavras pegaram então em pedras para lhe as atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Nós somos templo de Deus. Nós somos morada de Deus, ainda mais, é claro, pelo sacramento do batismo, onde o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Somos em habitação divina. Nos ensinava Santa Elizabeth da Trindade, tão devota desse mistério, e que aí viveu e experienciou toda a sua espiritualidade carmelitana e alcançou a santidade, meditando nesse mistério da inabitação divina. Somos templo de Deus. Nesse templo de Deus, que é você, Jesus tem sido apedrejado. E por conta desse apedrejamento, que são os pecados, Jesus tem se ocultado da sua alma. A partir daquele momento, Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Como está o seu estado de alma? Como está o seu estado de vida? No seu coração, Jesus tem sido honrado e adorado? Ou no seu coração, Jesus tem sido apedrejado pelos seus pecados? Hoje o Senhor nos convida à conversão. Estamos na última semana da Quaresma, já é quinta-feira, estamos quase na Semana Santa, que começa domingo. Como Jesus tem sido acolhido no seu coração. Se você acolhe a palavra de Jesus. Qual é a palavra de Jesus? Resumindo tudo a palavra de Jesus, todo o ensinamento de Jesus. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amará o próximo como a ti mesmo. Mas o que é isso na prática? Amar a Deus na prática, guardar os seus mandamentos. Amar ao próximo na prática, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Você tem vivido isso? Essa é a meditação para hoje. Se você tem guardado a palavra de Jesus, você vai ter a vida eterna. Se você tem amado a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, lembrando que amar a Deus não é sentimento, mas amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E se você tem amado ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se você tem feito para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você, você vai ter a vida eterna. Caso contrário, Jesus vai ter que se ocultar, porque os pecados são apedrejamento. Jesus se esconde e sai do templo quando começam a apedrejar. Fica a meditação. Lembre-se que a confissão, o sacramento da penitência, é a porta do céu. Se até hoje você tem apedrejado a Jesus, arrepende-se, confesse, comece de novo, guarda a palavra de Jesus. Se alguém guarda a minha palavra, João 8, versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Não verá jamais a morte, mas terá vida eterna lá no alto da montanha. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.